Muito bem. Bom dia a todos os presentes. Essa é uma reunião científica do meu grupo de pesquisa Psicanálise e Desenvolvimento, onde eu faço reuniões científicas convidando colegas para discutir não só a obra de Winnicott, mas toda a história do desenvolvimento da psicanálise, as suas questões teóricas, suas questões clínicas. Esse é uma ambiência de apresentação de trabalhos, de discussão, em prol do desenvolvimento da ciência, ou seja, em prol do desenvolvimento das nossas práticas de ação social, das nossas práticas de intervenção no cuidado com o ser humano, sejam elas as práticas privadas, sejam as práticas institucionais, né? Eu sou Leopoldo Fulgêncio, livre-docente do Instituto de Psicologia da USP, professor do departamento do Instituto de Psicologia, no Departamento de Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento Humano, né? E hoje, na nossa reunião, essas reuniões, em geral, são gravadas e depois disponibilizadas no YouTube, e então vocês vão ter depois esse material também à disposição de vocês, né? Então, nessa apresentação, na reunião de hoje, nós vamos nos dedicar ao tema uma análise da obra de Lacan, de Laplanche e de Winnicott. Convidei para esse momento o professor Fábio Belo, né? Professor Fábio Belo, Flávio Roberto Rodrigues Belo, doutor em estudos literários pela UFMJ, professor adjunto de psicanálise do Departamento de Psicologia da UFMJ. Ele coordena o grupo de pesquisa Psicanálise Política, e suas últimas pesquisas têm proposto diálogos entre as obras de Jean Laplanche e Donald Winnicott, no sentido de extrair consequências clínicas e políticas dessa interlocução. É coautor do livro Psicanálise e Literatura, 6 contos da era de Freud, né, publicado em 2001. Também, em parceria com outros autores, organizou os livros Os Ciúmes dos Homens, de 2015, e Paternidades, Interpretações a partir de Laplanche e Winnicott, em 2016. E convidei também para fazer comentário sobre a apresentação de Fábio Belo, a psicanalista Maria do Carmo Vidigal Dittmar. Ela é psicanalista, membro dos departamentos de psicanálise e psicanálise com crianças, ambos do Instituto Sede Sapiente, é professora e supervisora do curso de especialização Psicanálise com Crianças, da qual foi coordenadora, e integrante do conselho editorial da revista Percurso. Coautora dos livros Psicanálise com Crianças, Perspectivas Teórico-Clínicas, de 2008, e Campo Clínico, Educacional e Social, o Pensamento de Silva Bleichmar, de 2018. Bem como do artigo As Especificidades da Situação Psicanalítica no Pensamento de Jean Laplanche, publicado na revista Percurso, com um número especial dedicado a Jean Laplanche. Então, eu quero agradecer muito a presença, a disponibilização dos tempos pessoais. Sabemos que tempo é talvez o valor mais precioso que a gente tem nessa vida, então agradeço muito a presença de Fábio e de Lila. E vamos funcionar da seguinte maneira, né? Fábio fará uma apresentação, depois Lila comenta algumas coisas, e aí depois abrimos para o debate, o comentário daqueles que estão presentes e querem fazer alguma intervenção. Eventualmente eu faço uma pontuação ou outra. Aqueles que tiverem alguma questão para colocar ou para enunciar, que mande pelo chat, eu vou registrando e tento, ao final das apresentações, eu tento recolocar isso para Fábio e para que Lila possam comentar. Então, eu passo a palavra a Fábio Belo, novamente agradecendo. Nós temos já uma parceria de longo tempo, participamos do mesmo grupo de pesquisa da ANPEPS, Psicanálise
Subjetivação e Cultura Contemporânea, do qual fui coordenador durante 2 gestões, e esse grupo tem sido muito produtivo. Nós, inclusive, temos publicado aí um livro a cada 2 anos, e um dos nossos livros, um ganhou o Prêmio Jabuti, Fabricação do Humano, e o outro, Amar a Si Mesmo, Amar ao Outro, também foi indicado para o Jabuti aí, né? Então, agradeço muito também a presença de todos que estão aí presentes, seguindo virtualmente as nossas atividades. Esta é a primeira atividade, assim, primeira reunião científica que nós temos aí. Temos 68 inscritos entrados aí, né, assistindo a conferência conosco. Então, talvez essas novas plataformas, esses modos de comunicação também têm seus aspectos extremamente positivos na questão que é nosso objetivo, que é a divulgação do conhecimento, ampliação e, enfim, o diálogo com os profissionais e a comunidade científica. Então, muito obrigado, passo a palavra a Fábio Belo e agradecendo a presença dele. Obrigado, Leopoldo, por mais esse convite aí, né? Trabalhar junto com você, com seu grupo de pesquisa. Queria agradecer também a Lila. É um prazer conhecê-la aí virtualmente ainda, né? Concordo com o Leopoldo, a quarentena tem trazido isso de bom, assim, esses encontros virtuais, né? É um aspecto, talvez, que a gente vá manter, né? Depois da quarentena, porque tenho feito mais encontros virtuais do que antes, né? E eles são produtivos, eles também, né, acabam gerando um diálogo interessante e acabam alcançando pessoas que, de outro modo, né, se não fossem virtual, esse encontro, essas pessoas não seriam encontradas, né? Não teriam acesso a isso, né? Aliás, é um dos temas que eu falo no meu livro que já está impresso lá pela Zagodoni, a Clínica Psicanalítica Online, que é um dos benefícios da psicanálise online também, né? Assim, a gente acessa pessoas que, de outro modo, não teriam acesso à análise, ao próprio exercício da análise. Isso vale também para a questão das discussões públicas, principalmente tendo em vista, né, Leopoldo, assim, a universidade que a gente trabalha, tanto a USP quanto a UFMG, enquanto universidades públicas, nesse sentido da obrigatoriedade de uma extensão que alcance mais pessoas, né, que seja acessível, que seja, enfim, que a gente desempenhe nosso papel de universidade pública também, né? Então, eu queria agradecer, vamos à discussão. Queria que a Lila ficasse à vontade, né, para interromper, discutir, conversar. A princípio, o que eu pensei, para a gente não se estender demais, claro, o meu projeto de pesquisa é um projeto que avança nesse diálogo entre o Laplanche e o Winnicott sobre vários aspectos, e concentrar hoje, na discussão de hoje, sobre as origens do eu, né? Que propõe uma certa discussão do que a gente pode chamar, no campo filosófico, uma discussão sobre ontologia, né? Então, se der tempo, a gente passa para mais algum outro ponto. O Leopoldo sugeriu, né, uma conversa comigo, que a gente passasse um pouquinho pela agressividade, a violência, que é um tema que me interessa, também comparar as perspectivas de Laplanche e o Winnicott, mas vou concentrar aqui nas origens do eu, que eu acho que já vai dar pano para manga para a gente conversar sobre essa possível comensurabilidade e incomensurabilidade entre essas duas teorias, né? O professor Leopoldo escreveu um artigo sobre essa problemática do paradigma em psicanálise, se é possível um diálogo entre autores diferentes, né, entre teorias diferentes. Claro que eu estou partindo do pressuposto, né, ao propor esse diálogo, de uma possibilidade, né, assim, de uma conversa que se fertiliza, né, entre as duas teorias se fertilizam mutuamente, né, se a gente estiver aberto para isso. Estou partindo de um texto do Dominique Scarfone, professor do Canadá,
onde ele propõe isso, né? Assim, o diálogo ele tem que ser fomentado para que essas teorias se fertilizem uma à outra. Então, estou partindo do pressuposto que não há uma incomensurabilidade absoluta, mas vai ficar muito evidente para todo mundo aqui que existem pontos incomensuráveis mesmo, assim, de difícil diálogo nesse sentido de uma pressuposição no que tange a ontologia no campo laplanchiano e outra no campo winnicottiano, que são realmente não só incomensuráveis, mas a incomensurabilidade aqui pode ser lida também como um certo tipo de crítica. Aí é a grande questão, né, assim, que a gente começa. Aquilo que o Laplanche vai propor como as origens do sujeito psíquico podem ser, né, isso que ele vai propor, pode ser lido como uma crítica não só ao Freud, como é explícito na obra dele, né, o Laplanche vai falar de um desvio biologizante na obra do Freud, né, e esse desvio biologizante tem a ver com a ideia de que o Freud, em determinados momentos na obra dele, ao invés de acentuar a ideia de que a origem do eu e a origem da vida psíquica se dá na situação originária, no contato com o adulto, no contato do sexual adulto com o bebê, ao invés de acentuar essa via, ele vai acentuar outra via, a via biológica, que aponta para o inatismo, para a presença de fantasias filogenéticas, para a presença de elementos biológicos que sustentam as origens do eu. O Laplanche vai chamar todos esses elementos, a filogenética, as fantasias originárias inatas, o Édipo universal, né, que também é filogenético em Freud, em vários momentos. Ele vai chamar isso de desvio biologizante. Eu, lendo a psicanálise a partir do Laplanche, encontro alguns elementos desse desvio biologizante também em Winnicott. Por exemplo, naquilo que ele chama de tendência inata ao amadurecimento. Né? Em vários momentos da obra dele, a gente tem essa impressão que há um inatismo presente na obra do Winnicott, o que pressupõe uma certa ontologia, né? Ou seja, um tipo de proto-ego ou proto-vida psíquica já presente desde a origem. E isso é um problema teórico para o Laplanche, né, que tem, claro, consequências clínicas importantes. Então, vou passar a leitura do texto e aí a gente vai comentando passo a passo, né? Então, sob a pena do Winnicott, a sedução e seus efeitos constitutivos são constantemente recusados. É possível satisfazer um impulso oral e, ao fazê-lo, violar a função do ego da criança. Uma satisfação alimentar pode ser uma sedução e pode ser traumática se chega à criança sem apoio do funcionamento do ego. Aliás, nesses casos, quando a satisfação oral está dissociada do ego, quando ela atua como uma sedução, aí a palavra do Winnicott mesmo, o mais importante para a criança não é, o mais importante para a criança é não comer. Isso vai deixá-la não seduzida, existindo enquanto indivíduo, mesmo se ela morrer. Então, essa passagem que é brilhante do Winnicott, para vocês verem como que vai ser difícil esse diálogo, né? Ele está dizendo, olha, se o adulto ele introduz a comida, né, uma cena banal da alimentação do bebê, de uma forma que conduz à sedução, ou seja, se o sexual aparece aí, a criança prefere não comer, né? O Winnicott tem razão, isso é muito evidente, né? Que há uma preocupação por parte da psicanálise que não haja intrusões nesses primeiros momentos da vida do bebê, que haja um ambiente facilitador e que respeite esses limites do bebê, o seu tempo, seu espaço
psicocorporal que está começando a se formar, né? Mas, quando o Winnicott diz do problema traumático aqui, ele dá a impressão que é possível acontecer o desenvolvimento sem o traumático, sem a sedução. E é exatamente o ponto do Laplanche, né? Quando o Laplanche propõe a teoria da sedução generalizada, ele está dizendo que todo bebê vai ser traumatizado. A questão é de grau, né? É o quanto esse trauma vai existir, é o quanto de sedução vai existir, como que ela vai se dar, né? Então, é impossível que uma criança se constitua como um humano se essa criança não for seduzida, se ela não passar por algo do traumático. A mãe objeto sexual, continua aí no texto, página 9, partícipe ativa e passiva frente ao bebê, cede lugar à mãe ambiente. Nessa última condição, como mãe ambiente, ela não é objeto das pulsões em busca de satisfação, mas é suporte da experiência inaugural da identificação primária, experiência primária de organização egóica, sem a qual não faz sentido falar de satisfação pulsional. Nos sintomas, como a anorexia, o que o Winnicott quer destacar é isso. Se não há integração entre o eu e a satisfação pulsional, é preferível não existir, né? Então, mais uma vez, um problema, o Winnicott vai separar a mãe objeto da mãe ambiente. Essa separação é indispensável para entender a teoria do desenvolvimento do Winnicott. Essa mãe ambiente é uma mãe dessexualizada, né? Ela é uma mãe, por assim dizer, de apoio, né? Que está ligada ao apoio, que está ligada à contenção do bebê, à ideia de continuidade, de permanência estável e tranquila, né? Que permite ao bebê um reconhecimento do tempo, né, das suas fronteiras, e, portanto, essa mãe ela não está entrando aí como objeto, né, ela ainda não é uma mãe objeto sexual propriamente dito. Para o Laplanche, ele não nega essa capacidade, né, assim, da mãe de ser essa mãe ambiente, né, de ser um suporte, né. O grande problema aqui para o Laplanche é que essas duas capacidades da mãe, de contenção e também de sedução, elas são inseparáveis, elas não podem ser distintas, elas vão juntas necessariamente, é impossível distinguir uma da outra. Na cena de alimentação, que é uma cena clássica, a mãe não deixa o seu inconsciente de lado, ela tem uma série de fantasias quando está alimentando o seu bebê, né? Na amamentação, então, isso é levado à enésima potência, né? A mãe que fantasia que está sendo devorada, que está sendo mastigada, ou que está deprimida, ou que está muito irritada, né? Tudo isso vai sendo endereçado ao bebê, mesmo que parte dessa mãe esteja lá, estável, tranquila, colocando uma rotina importante para o bebê se organizar. Essa mãe ambiente existe, né? Como diz a Silvia Bleichmer, uma autora argentina, né, que segue os passos aí de Laplanche, foi orientanda do Laplanche lá em Paris. A Silvia Bleichmer vai apontar que a mãe é um duplo comutador, né? Por um lado, ela ajuda na tradução do sexual que essa mesma mãe vai endereçar ao bebê. Então, ela é um duplo comutador. Ela é sexualizante, mas ela é também uma mãe tradutora, que ajuda o bebê a traduzir essas mensagens sexuais que ela mesma endereça. Percebe-se, então, como é importante discutir a constituição da subjetividade ao longo dessa pesquisa. O diálogo entre Winnicott e Laplanche, quanto a isso, parte de uma hipótese semelhante, enunciada de forma esquemática assim: não há id antes do ego, né? Isso o próprio Winnicott vai dizer. A questão que se impõe é: há um ego desde o início? O Winnicott parece sempre apontar para alguma instância subjetiva no bebê, por mais que queira também recusá-la. Então, isso é ambíguo na obra do Winnicott, há uma tensão aí.
e uma hipótese para essa constante tensão é a ausência da lógica do a posteriori, em parte importante da teoria do autor inglês. A temporalidade do a posteriori, como nos sugere Ribeiro, é fundamental para escaparmos ao paradoxo de ter que levar em consideração as experiências dos bebês antes que eles tenham um ego, e, ao mesmo tempo, compreender como essas experiências são determinantes na constituição dessa mesma instância. Sob uma perspectiva laplanchiana, é também correto dizer que não há id antes do ego, mas não para afirmar algum tipo de vivência egóica anterior às satisfações pulsionais. No caso de Laplanche, essa frase serviria apenas para insistir na formação simultânea desses dois campos de força. Então, para o Laplanche, o ego e o id se formam a um só tempo, né? No tempo do recalcamento originário, né? Essas forças se organizam em dois grandes modos de funcionamento, e essa ideia que o Laplanche está apontando, que não há um eu anterior, ela tem que se basear, ela vai ter que passar necessariamente por essa lógica do a posteriori, para a gente entender como que o bebê, traduzindo isso, gente, assim, em termos bem coloquiais, como que o bebê, não tendo um eu formado desde o início, pode depois, né, se apropriar dessas experiências pelas quais ele passou efetivamente. Ele mamou, ele recebeu o seio na boca, ele foi limpo, ele recebeu, né, uma carga de sexualidade no seu corpinho, né, ele foi, por assim dizer, erogenizado, e essas cargas eróticas, né, essas excitações no corpinho do bebê, elas vão ser significadas a um determinado momento. Né? A própria lógica do trauma em Freud está baseada nessa perspectiva. Existe uma excitação pré-sexual sexual, depositada no corpo, né, da histérica, no caso do Freud, e essa excitação sexual pré-sexual vai ser ressignificada um tempo depois. É essa lógica do a posteriori que determina o traumático em Freud. Isso se mantém no Laplanche. E isso ajuda a entender como que as experiências no bebê, né, que ele viveu, no entanto, sem estar lá enquanto eu, como que essas experiências, vividas, mas não experimentadas, né, por ele, enquanto um eu, como que elas vão ser reapropriadas. Então, assim, esse é o grande problema teórico, né, que eu tentei trabalhar também na minha dissertação de mestrado. Para retomar a questão do iter anterior, é necessário compreender a presença materna para além da função do amparo, de holding, né? Winnicott descreve o momento no qual a mãe deve ser ativa ao identificar-se com seu bebê, não apenas para aceitar seu gesto espontâneo, mas para ser criativa com ele. A mãe, diz Winnicott, que foi capaz de satisfazer as necessidades mais primitivas pelo simples cuidado físico que possui agora uma nova função. Ela deve ir ao encontro do momento criativo específico e saber disso através da sua própria capacidade para identificar-se com o bebê e pela observação do seu comportamento. A mãe está esperando ser descoberta. Então, é isso, esse momento mágico, né, assim, que o Winnicott sabe descrever tão bem, de um tempo adequado, né, kairos, né, uma oportunidade perfeita para receber o gesto espontâneo do bebê. É quando o bebê vai criando os seus objetos subjetivos, né, quando ele cria aquilo que ele encontra. Ele precisa de uma mãe muito estável, muito tranquila, e que se identifica, né, com o bebê para saber desse tempo. Partimos também da mesma hipótese levantada por Ribeiro. É mais apropriado supor que a mãe que se depara com a tarefa de ser criada pelo bebê seja protagonista e ativa nesse processo. A mãe, como fica claro na citação acima, se identifica com o bebê com sua própria iniciativa de criá-lo, ou seja, injeta nele, sem necessariamente se dar conta disso, a criatividade que lhe atribui. Mais adiante, Winnicott assegura: ela própria, a mãe, precisa estar dotada de um tipo de potência especial, pois nem um seio cheio demais, nem um seio inteiramente inerte
serão perfeitamente apropriados. Ela será muito ajudada pela experiência da potência genital do seu homem. Mais uma vez, estamos de acordo com a interpretação, que é também uma hipótese de trabalho que Ribeiro faz essa passagem. A semelhança de um pênis túrgido que penetra o corpo materno para fecundá-lo, o seio potente da mãe penetra o corpo do bebê para inoculá-lo com a criatividade que ele está apto a receber, mas que não possui primariamente. No nosso ponto de vista, então, o bebê não criaria, nem introjetaria nada. O bebê, o seio, lhe seria injetado juntamente com a potência criativa da mãe. Então, deixa eu dar uma pausa aqui para explicar isso que o Paulo César Ribeiro, que foi meu orientador de mestrado, está apontando nesse artigo dele. Né? A grande questão aqui é, eu tenho que pressupor uma capacidade subjetiva do bebê de criar, né? Porque quando eu falo assim, o bebê cria um objeto subjetivo, né? Tudo é objeto subjetivo no campo do bebê. Eu já estou pressupondo um sujeito criador no bebê desde o início, né? E esse sujeito, que obviamente tem funções egóicas, né? Porque criar é uma função egóica, está lá desde o início pressuposto pelo Winnicott. E isso é um problema. A maneira que o Laplanche encontrou de resolver, principalmente Paulo César Ribeiro, né, que também foi orientando do Laplanche, lá em Paris 7, o problema que a gente tinha era como que esse bebê, pequenininho demais, sem eu, iria criar alguma coisa. A solução encontrada, que está presente no próprio texto do Winnicott também, nessa passagem que eu li mais acima, é a mãe se identifica com o bebê. Então, o grande problema continua. O que no bebê, o que nele, vai fazer com que essa identificação da mãe, de identificar alguém ali, no bebê, alguém que ainda não existe, o que no bebê vai fazer com que essa identificação da mãe, enfim, passe a ser, né, um eu propriamente dito no bebê. Esse é o problema ontológico mais grave, mais importante a partir dessa discussão. Então, quando a mãe vai dizer, nossa, você está com fome, para um bebezinho de meses, né? Você está com muita fome, você está com soninho agora, você está bravo. Ela está se identificando com o bebê e atribui ao bebê, identificatoriamente, né, recursos e, enfim, características subjetivas que ainda não existem no bebê. Mas esse processo de inoculação, né, de uma subjetividade lá, aos poucos vai levar com que o bebê efetivamente fique com fome e reconheça sua fome como sendo sua fome, que reconheça, então, né, o seu sono como seu sono e daí por diante, né? Então, assim, como que se dá essa passagem continua sendo o nosso grande problema da ontologia psicanalítica, tá? A partir de uma perspectiva laplanchiana, portanto, a simbiose entre a mãe e o bebê é sempre perturbada pela erogeneidade materna. A mãe não entra apenas com os elementos da autoconservação. Ali onde o Winnicott insiste em apontar o apoio, né, o anaclítico, o holding, Laplanche faz ver os elementos da sedução que perpassam essa cena. A sedução é recusada, talvez de forma proporcional ao desejo de conceber o eu como sendo um isolado. Pensemos nos modelos gráficos, né, que o Winnicott vai propor, que deixam esse isolamento bem claro. O eu é representado por um duplo círculo fechado. Aí vocês vão ver esses desenhozinhos, por exemplo, num livro inacabado do Winnicott chamado A Natureza Humana, tá? Mas esses desenhos estão propostos muito antes, assim, já da pediatria à psiquiatria, da psiquiatria da pediatria à psiquiatria, esse desenho já aparece em vários artigos do Winnicott, o eu representado como círculos fechados, né? Um dentro do outro, né? E literalmente uma mônada fechada. O Winnicott, com essa ideia certamente fecunda, aí o Laplanche comentando, né, de uma área intermediária, permanece, não obstante, prisioneiro de uma concepção genética, que quer fazer
tudo ser engendrado a partir do me, de uma mônada inicialmente subjetiva, a passagem do me ao not me, operando-se graças a essa primeira estação, que pode persistir a seguir de maneira autônoma, e que é o transicional. Encontraríamos em Freud o lugar marcado numa posição completamente diferente para a noção de transicional. Penso precisamente no que ele chama do sexual pré-sexual, né? Então, o transicional para o Laplanche está se referindo aqui ao sexual pré-sexual, vou voltar a isso um pouquinho adiante. O mais importante aqui dessa citação é lembrar essa lógica do Winnicott, né, que está fazendo primeiro aparecer o me e depois aquilo que ele vai chamar de not me possession, né? Então, se as possessões não eu, né, not me possession, essas possessões não eu vão aparecer depois, né, é sinal que o eu já estava presente antes. É isso que incomoda o Laplanche, né, essa temporalidade do primeiro eu, depois o objeto, né? Para Laplanche, o movimento seria o oposto, do sedutor ao seduzido, algo que é depositado no bebê, algo que vem de fora e não de dentro, do not me ao me, através desse first not me, que seria o sexual pré-sexual. Aí o Laplanche está brincando, né, com essa expressão do Winnicott, né? É o primeiro não eu, né? Que é o que é esse primeiro não eu? O sexual que é depositado dentro do bebê, né? É primeiro isso, né? Primeiro o sexual aí dentro que você vai ter que traduzir. Depois você. Depois o first me, né? Que, enfim, vai ser o objeto eu, né, que vai ser construído para dar conta dos ataques, né, desse sexual pré-sexual. Então, para terminar, para Laplanche, chamar o objeto transicional de first not me possession implicaria em pressupor apenas me possessions, né, anteriores a eles. E daí ele enfatizar o fato do eu ser um objeto também a ser adquirido. Então, o mais importante dessa história, e aí já vou terminando, passando a palavra, é que o eu, ele é um objeto, né? Um objeto a ser constituído, e é um objeto sempre, no campo laplanchiano, um objeto de defesa, constituído como contra-investimento, né, contra os ataques da pulsão sexual de morte. Então, só para finalizar, a ideia de pulsão sexual de morte, que seria aí a próxima sessão do projeto, né? A pulsão sexual de morte, ela é efetivamente o resto, né, do sexual, das excitações depositadas no corpinho do bebê durante a situação originária, durante a situação antropológica fundamental, frente às quais essas excitações, né, frente à qual a pulsão sexual de morte, o eu tem que se constituir. Então, para finalizar, no que tange à discussão filosófica, do ponto de vista de uma ontologia, é possível dizer que, a partir do Laplanche, a gente tem uma ontologia sem essências, né? Uma ontologia que está marcada pelo sexual, pela excitação proveniente do outro. Essa excitação, esse sexual, ela não tem identidade, ela não é inata, ela não é um proto-eu, uma tendência a nada, né? Ela não é, de forma alguma, algum tipo de arranjo que vise um amadurecimento para qualquer teleologia. É apenas uma excitação contingente, colocada em funcionamento pelo contato contingente histórico libidinal com o outro, que leva o sujeito a construir o seu eu, que também vai ser contingente, que também vai ser absolutamente histórico, mas que vai ser sempre secundário a esse depósito do sexual. Então, isso é um problema. Eu acredito que há elementos no Winnicott para a gente acolher esse tipo de ontologia, mas
obviamente, há elementos muito tensos, né, de muita tensão na teoria do Winnicott, que aponta em direção contrária a essa ontologia sem essência. É isso. Ok. Bom, agradeço muito a apresentação de